Olá, meu nome é Mara Tavares e sou professora do Departamento de Biologia Geral da Universidade Federal de Viçosa. Neste vídeo vou apresentar alguns dos resultados obtidos durante a execução do projeto Análise Citogenética e Molecular de Abelhas sem ferrão, Hymenoptera apis melliponine, uma contribuição para estudos taxonômicos e evolutivos. A ordem Hymenoptera, a qual pertence abelhas, formigas e vespas, é uma das maiores e mais diversa ordem de insetos, com cerca de 115 mil espécies descritas. As abelhas, em particular, são componentes vitais em todos os ecossistemas terrestres, devido ao seu papel como polinizadores. Entretanto, várias populações vêm sendo reduzidas pela falta de locais apropriados para a construção de seus ninhos, fragmentação do ambiente e uso abusivo de agrotóxicos. A maior parte das abelhas sociais encontradas no Brasil pertence à tribo Melliponine. Essas abelhas estão representadas por aproximadamente 300 espécies e possuem distribuição pantropical, com grande diversidade de formas nas regiões neotropicais. E o foco de nosso projeto foram exatamente as espécies desta tribo. Estudos citogenéticos contribuem significantemente para o conhecimento da diversidade cromossômica de várias espécies, pois permitem elucidar vários aspectos básicos e aplicados relacionados à variabilidade genética, estrutura, diversificação e evolução cromossômica. Assim, o objetivo geral deste projeto foi estudar a variabilidade citogenética de diferentes espécies de abelha sem ferrão, de modo a ampliar o conhecimento sobre a diversidade cariotípica, organização genômica e evolução cromossômica. Para alcançar esses objetivos, nós coletamos abelhas em diferentes localidades brasileiras e retiramos os gânglios cerebrais de larvas pós-defecantes para a confecção de lâminas. Na sequência, essas lâminas foram utilizadas para a realização de técnicas citogenéticas diversas, como bandamento C, fluorocromos e hibridização in situ com sondas diversas. Os resultados obtidos foram publicados em diferentes artigos científicos. Neste artigo, foi realizada a descrição citogenética de 3 espécies de melípona: Melipona paraensis, Melipona puncticollis e Melipona seminigra pernigra. Como podemos identificar nesta imagem, as 2 primeiras espécies apresentam número cromossômico igual a 18 cromossomos, que é o número cromossômico que prevalece no gênero, enquanto Melipona seminigra pernigra apresenta 22 cromossomos. Quando os cromossomos dessas espécies foram hibridizados com a sonda para os genes ribossomais 18S, as 3 espécies apresentaram um único par cromossômico marcado. A presença de um único par cromossomo portador de genes ribossomais pode ser considerada uma característica conservada do gênero. Em outro artigo, foi descrito o cariótipo de 3 espécies do gênero Partamona: Partamona gregária, Partamona auripenis e Partamona rústica. Todas apresentaram 34 cromossomos, que é um número característico para o gênero. O número de locos ribossomais variou de espécie para espécie, com Partamona gregária apresentando 3 pares cromossômicos marcados, enquanto Partamona auripenis e Partamona rústica apresentam 1 e 2 pares, respectivamente. Nós fizemos ainda a caracterização citogenética de Phreasomelita tricocerata, uma espécie que apresenta 30 cromossomos. A hibridização in situ evidenciou que os genes ribossomais estão presentes nos braços curtos dos pares 1 e 2, enquanto diferentes microsatélites, o GA, o GAG e o CAA, distribuem-se preferencialmente pelas regiões eucromáticas de todos os pares cromossômicos. Essa técnica também foi utilizada para verificar se os cromossomos desta espécie apresentavam a sequência telomérica TTAGG, típica dos himenópteros. Como pode ser observado nessa imagem, a sequência telomérica está presente nos cromossomos de Phreasomelita tricocerata.
Um estudo com 9 populações de Trigona spinips também foi realizado a fim de comparar o número cromossômico e a localização dos genes ribossomais dessas populações. Os resultados evidenciaram que, apesar de todas as populações apresentarem o mesmo número cromossômico, a morfologia destes cromossomos diferia entre elas, como pode ser observado nessa imagem. Aqui, a população de Bocaiúva, por exemplo, apresenta 10 pares de cromossomos metacêntricos, enquanto a de Janaúba apresenta 12 e as populações de Januária e Florestal apresentam 8. Essas diferenças também ocorreram em relação à quantidade de cromossomos submetacêntricos e subtelocêntricos. As análises evidenciaram, portanto, uma diferenciação cariotípica entre Trigona spinips ao longo de sua distribuição geográfica, evidenciando variações citogenéticas que não são detectadas quando se analisa amostras populacionais. No outro estudo, nós isolamos uma sequência repetitiva de Melipona mondori, que pertence ao subgênero Miquimelia, e hibridizamos esta sequência em espécies de Melipona de diferentes subgêneros, Eumelipona, Meliquerria e Melipona. Como essa imagem evidencia, a sonda hibridizou fortemente nos cromossomos de Melipona mondori e também nos cromossomos de Melipona flavolineata e Melipona rufiventris, que também pertence ao subgênero Miquimelia. Por outro lado, a análise não evidenciou nenhum sinal de hibridização nos cromossomos das espécies do subgênero Eumelipona, Meliquerria ou Melipona. Nem mesmo no cromossomo de Melipona fasciculata do subgênero Meliquerria, que possui alto conteúdo de heterocromatina, essa sonda hibridizou com os cromossomos dessa espécie. Esse resultado demonstrou que a heterocromatina possui composição diferente entre as diferentes espécies dos subgêneros de Melipona, e que o crescimento da heterocromatina ocorreu de maneira independente entre os subgêneros. Em um outro estudo, nós buscamos por sequências de DNA satélite e elementos transponíveis específicos para as espécies Melipona quadrifaciata e Melipona scutelaris como representantes dos subgêneros Melipona e Miquimelia, respectivamente, para entender a composição da heterocromatina e sua evolução. As análises demonstraram uma quantidade muito diferente de DNA satélite entre as duas espécies. Na quadrifaciata, por exemplo, o DNA satélite mais representativo foi observado na região centromérica de um único par cromossômico. Em contraste, o DNA satélite mais representativo do genoma de Melipona scutelaris ocupava praticamente toda a extensão da heterocromatina dos cromossomos, enquanto outro DNA satélite exclusivo do genoma de Melipona scutelaris se localiza terminalmente em um único par cromossômico. O estudo identificou também a presença de 20 transposons no genoma das duas espécies. Destes, 19 são compartilhados entre as duas espécies e apenas o DIPSI1 estava presente exclusivamente no genoma de Melipona scutelaris. Esta imagem evidencia o sinal do transposon Mariner na espécie Melipona quadrifaciata e que em Melipona scutelaris o sinal do DIPSI1 é mais intenso que o do MUDR, o que ocorre porque o DIPSI1 é mais abundante no genoma dessa espécie do que o MUDR. Esse estudo, portanto, evidenciou que a amplificação e o surgimento de sequências de DNA repetitivas específicas levaram a uma expansão da heterocromatina e a diversificação do genoma do gênero Melipona recentemente. Os dados completos obtidos com o desenvolvimento deste projeto podem ser verificados em 7 artigos publicados em periódicos internacionais. Este projeto também permitiu a formação de recursos humanos a partir da orientação de uma estudante de iniciação científica, a Bárbara Luiz Ferreira de Andrade, e de uma mestranda e posteriormente doutoranda, a Jaqueline Amorim Pereira. Por fim, agradecemos a FAPEMIG pelo financiamento do projeto e à Universidade Federal de Viçosa pelo espaço físico, estrutura e equipamentos disponibilizados.